Sim. É, você quer que inicie? Não, pode ser bem rápido, Antes, pode ser bem mais objetivo aí. tá. Eu sou a Renata Costa, juntamente com o Johnny Silva. Estamos realizando o segundo seminário de metodologias ativas e aprendizagem na educação profissional tecnológica. E esse seminário é apresentado na disciplina de tendências de ensino e aprendizagem como requisito avaliativo do professor doutor Marcos Fernandes Sobrinho. E antes de iniciar a minha contextualização dos autores, eu quero apresentá-los, que o texto foi escrito pelo professor doutor Eduardo Fernandes Barbosa e o professor doutor Dácio Guimarães de Moura. O professor doutor Eduardo Fernandes Barbosa, ele é doutor em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em Educação Tecnológica pela Universidade da Inglaterra e graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Pontícia, da Universidade Católica de Minas Gerais, e atualmente é professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais, onde ele atua na Escola de Educação Básica e profissional, e tem experiências em análise, desenvolvimento de gestão e projetos educacionais, atuando principalmente nos seguintes temas: planejamentos e gestão de projetos educacionais, metodologias ativas de aprendizagem, design. E o professor doutor Dácio Guimarães de Moura, ele possui graduação em Física, mestrado do Ensino de Ciências, doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo, na USP, professor aposentado da UFMG e o Cefet de Minas também, professor do curso de mestrado em Educação Tecnológica do Cefet de Minas e possui experiências nas áreas de Educação em Ciências e Física, metodologias de projetos, métodos, técnicas de pesquisa, planejamento, gestão e projetos, e formações de professores e desenvolvimento do currículo. Esse resumo eu tirei do Escavador. E ele tem como objetivo o nosso texto repensar nas práticas tradicionais de ensinos e discutir as possibilidades de uma metodologias atuais na modalidade de educação profissional, proporcionando a possibilidade de práticas pedagógicas e inovadoras. E o que vem a ser essa questão dos TICs? É como elas influenciam na educação profissional e tecnológica. A tecnologia de informação, de comunicações, os TICs, são os meios técnicos usados para tratar a informação, o auxílio na comunicação, como exemplo, o celular, o WhatsApp, computador e entre outros. E podemos dizer que a educação profissional tecnológica, ela requer um aprendizado significativo, contextualizado, orientado pelo uso dos TIC, que favoreça o uso intensivo dos recursos da inteligência e gera habilidades de resolver os problemas e conduzir os projetos nos diversos segmentos produtivos. Então, pessoal, os autores, né, quando eles escreveram um texto, eles tiveram, né, por objetivo repensar essas propostas, né, essas práticas tradicionais e também apresentar, compartilhar algumas experiências, né, de metodologias ativas que foram executadas por eles, né, em algum momento da sua experiência profissional. Então, os dois autores, né, eles apontam no texto, assim, que existe uma busca permanente pela qualidade da educação ofertada. Isso remete, né, com esse processo constante de mudança no cenário educacional, né, baseado que atenda o mercado, né, de trabalho, que atenda as demandas sociais emergentes, né, que faça com que a educação ela se torne um modelo de educação significativo e que o aluno ele consiga, né, ser formado para atender essas demandas sociais. Aí eles apontam também algumas mudanças, né, no perfil dos alunos, né, e sendo que essas mudanças são influenciadas pela era tecnológica, pela era da tecnologia,
a era das informações, porque né, atualmente os alunos eles têm uma gama muito grande de informações, e essas informações são relevantes aí no processo formativo desse aluno, né? E que não se consegue ensinar da forma como se ensinava há 20 anos atrás, né? E, assim, o perfil do aluno hoje é outro. No entanto, eles apontam, né, fazendo até uma crítica que o perfil do aluno mudou. Mas será que realmente o perfil do professor mudou? Será que o professor de hoje, ele consegue atender e ensinar esse aluno que está, né, dentro desse processo constante de acesso à informação e de acesso à tecnologia? Os autores também apontam, né, que no Brasil existe um contexto muito variado, né, um contexto educacional muito variado, ou seja, existe uma diversidade muito grande de infraestrutura, né, até mesmo pelas questões territoriais que nosso país, né, está inserido, existem escolas que mal têm a lousa e o giz, né, ao passo que existem escolas que oferecem um aparato tecnológico muito grande. Então, essa disparidade, né, entre esse contexto educacional, ele influencia de forma direta, né, a educação um todo, né? E aí, o que eles apontam também, o que se espera da educação profissional tecnológica, EPT, né? É como a Renata disse, que seja uma aprendizagem significativa, contextualizada e que consiga resolver de forma, né, os problemas que vão surgindo, né, de forma que consegue se formar indivíduos éticos, proativos, socioemocionais, né, que os alunos eles consigam estabelecer essas relações, essas habilidades socioemocionais, a fim de que se real de fato um preparo para se conviver em sociedade e atender as demandas sociais e o mercado de trabalho. E essas metodologias de aprendizagem, elas se consistem em uma forma de ensino, onde os alunos são estimulados a participar do processo de forma mais direta e como protagonista. E essa alternativa de ensino, ele vem sendo aplicada nas instituições do país como um objetivo de tornar o aprendizado em seus alunos mais efetivo. Um exemplo disso, eu coordeno uma formação continuada para as relações étnico-raciais pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, a qual as metodologias ativas são desenvolvidas nesta formação como projeto de intervenção pedagógico, formação interna e formação de base. E a posição do aluno nessa perspectiva das metodologias ativas de aprendizagem. Eles se desenvolvem ativamente no processo de aprendizagem, o aluno deve ler, escrever, discutir e estar ocupando em resolver problemas e desenvolver projetos. Além disso, o aluno deve realizar tarefas mentais de alto nível, como análise e síntese da avaliação. Pensando nessa perspectiva dos professores em relação às metodologias ativas de aprendizagem, o papel do professor, na perspectiva da metodologia ativa, ele tem como um ambiente de aprendizagem ativa. O professor atua como orientador, como supervisor, facilitador do processo da aprendizagem e não apenas como fonte única de informação e de conhecimento. E o que podemos esperar nessa aprendizagem ativa? Com o método ativo, os alunos assimilam o maior volume de conteúdo, retêm informação por mais tempo e aproveitam as aulas mais satisfatórias e prazer. E a experiência indica a aprendizagem mais significativa das metodologias ativas de aprendizagem. E os alunos também vivenciam esse método e adquirem mais confiança na sua decisão, na aplicação de conhecimento e de suas práticas. E em relação à aprendizagem baseada nos problemas, esse método de ensino, ele fundamenta-se no uso da contextualização de uma situação, de um problema. Eu vou dar algum exemplo e vou apresentar como que eu aplico essa metodologia ativa dentro do contexto da sala de aula.
Essa aqui é a Dandara. E a Dandara, ela vai para a sala de aula, juntamente com o Francisco, hoje ele não está presente, que ele está fazendo uma visita na casa de um parente meu, e a função da Dandara e do Francisco, o que é? Eu tenho dois problemas na sala de aula. A questão da alfabetização com os meus alunos e a questão do combate ao racismo na luta dessa educação antirracista. E eu realizo uma contação de história por meio do Francisco e da Dandara. Eles irei apresentar aos alunos que é um projeto de identidade. Eles levarão para casa esse presente, que é o Francisco e a Dandara. Juntamente vão os documentos de identidade dele, porque uma criança não pode sair sem os documentos pessoais, o Francisco e a Dandara têm, e as crianças envolvem nesse processo. Então, o que eles aprendem? Eles vão aprender a ler, eles vão aprender a escrever, eles vão ter esse problema da alfabetização, vai ser ofertado na educação e uma educação antirracista. E esse momento a criança lê, ela ouve, ela toma uma decisão de todos esses argumentos que se encaixam na metodologia ativa. Então, retomando um pouquinho sobre a questão das metodologias ativas, né, os autores eles apontam que quando que eles questionam, né, quando ocorre a aprendizagem na perspectiva das metodologias ativas, né? Aí no texto eles apontam que essa aprendizagem ocorre quando o aluno interage com o assunto estudado, né, e quando ele faz uso de suas funções mentais acerca desse assunto, né? Quando ele pensa, quando ele raciocina, quando ele reflete e quando ele entende, né? E eles apontam que o aluno, quando ele só ouve, ele tem a maior possibilidade de esquecimento. Mas quando ele ouve e vê, ele lembra do que foi trabalhado. Né? Quando ele ouve, vê e discute, ele começa a aprender. E quando ele ouve, vê, discute e faz, ele aprende. Ou seja, as metodologias ativas, elas são baseadas, né, no ato de fazer. Então, o aluno ele vai aprender fazendo, né? Então, essa é a perspectiva central do texto quando eles abordam, quando eles fazem nesse recorte em relação às metodologias ativas. E eles Exatamente. apontam alguns exemplos, né, de adequabilidade dos métodos ativos e algumas estratégias também que poderão ser utilizadas em sala de aula. Como, por exemplo, né, a questão do uso de aulas de laboratório, de oficinas, atividades em grupos, visitas técnicas, né, são exemplos de adequabilidade de metodologias ativas para a turma. E em sala de aula, o professor pode, né, fazer esse trabalho utilizando as metodologias ativas de que forma? Com discussões do tema, né? Com trabalhos em equipe, com mapas conceituais, com criação de sites, com elaboração de questões, né? Ou seja, atividades que envolvam a participação e a interação e realmente o aprender fazendo. No texto, os autores eles apontam duas experiências, né? Que é a aprendizagem baseada em problema e a aprendizagem baseada em situações problemas, né? O que seria essa situação baseada em situação problema? Aprendizagem baseada em problemas. Eles baseiam na ideia da filosofia de Confúcio, né? Que só ajudava a dar resposta, né? Quando percebia o esforço para buscar essa solução. Né? Então, o método ele utiliza de uma contextualização a partir de uma situação-problema, onde o aluno, na sua centralidade do processo, né, ele vai buscando a resolução daquele problema. E o professor tem o papel de mediador e facilitador dessa situação. Né? Esse método ele permite o quê? Né? Que a aprendizagem ela se transforma baseada na motivação, no desafio, na colaboração. Então, o aluno ele se sente desafiado a buscar, a resolver aquela situação, problema, e, consequentemente, ele vai gerando uma aprendizagem. Né? Os autores eles ainda fazem um comparativo, né, nós não colocamos aqui mais um texto, quando vocês tiverem a oportunidade de ler, vocês vão perceber que lá na página 59 ele faz um comparativo entre a aprendizagem, né, baseada em problema e as metodologias
comuns, né, tradicionais, para mostrar a eficácia da utilização dessa metodologia ativa. Como a Renata bem disse, né, os professores também são os mediadores, os facilitadores, e que nesse processo deve-se haver uma interação entre todos os membros, né, da unidade, da instituição, ou seja, desde o coordenador, o diretor, né, precisam estar envolvidos nesse processo de trabalho com as metodologias ativas. E a instituição tem também um papel primordial, porque vai ser a instituição que vai conseguir capacitar, né, os docentes, vai conseguir dar a infraestrutura necessária para que seja executada essas atividades. E aí nós trouxemos algumas reflexões, né? Como que as metodologias ativas, elas podem ser aplicadas, né? Tanto na educação básica como na educação técnica profissional. No caso, o texto aí fala da educação, né, técnica profissional tecnológica, mas também a gente consegue extrair algumas reflexões para a aplicabilidade dela na educação básica, né? O papel central mesmo é colocar o aluno como centro do processo. Então, né, seja na educação básica, seja na educação profissional tecnológica, o aluno aí precisa estar no centro do processo educativo, né? E que o professor ele precisa traçar estratégias para proporcionar práticas que favoreçam, né, a autonomia, a participação, a resolução de problemas, né? E nisso ele pode utilizar diversas estratégias, como a baseada em problemas, como a baseada em projetos, que foi o que a Renata havia exposto, e a questão da aprendizagem entre times, sala de aulas invertida. Nós pesquisamos um texto também da revista Nova Escola, depois nós compartilharemos no grupo, um texto bem didático, né, que ele traz esses instrumentos, essas atividades, essas propostas, né, de metodologias ativas. Eu acredito que vai enriquecer muito a concepção de vocês. E para finalizar, nesse processo da resolução de problemas, como o John bem disse, eu ousaria citar, para completar o texto, o qual nos foi apresentado, a professora de matemática, Lourdes Onuchik, que nessa concepção o problema é visto como ponto de partida para a construção de novos conceitos e novos conteúdos, e os alunos sendo co-construtores de seu próprio conhecimento e os professores os responsáveis em conduzir esse processo. Então, a metodologia ativa,